Vamos lá, ó. Mateus 17, versículo 19, diz assim: Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos expulsá-los? E Jesus disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Amém? Eu vou ler de novo, ó. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Amém? Você percebe que a oração é importante, muito importante. O cristão com uma vida de oração é muito importante, isso faz toda a diferença. Mas existem coisas que a oração, ela produz, mas existem coisas que a oração, somadas ao jejum, é muito melhor. Estamos vendo aqui os discípulos tentando expulsar uma legião de demônios e eles não conseguiram. E aí Jesus, primeiro ele dá o diagnóstico do quê? Por que nós não conseguimos expulsar? Primeiro diagnóstico, pela pequenez da vossa fé. Expulsar demônios, irmãos, tem que ter fé. Amém? Tem que acreditar que Deus está na tua vida e que aquilo que você determina acontece. Que aquilo que você fala em nome de Jesus acontece. Tem que acontecer. Quando Deus colocou nas minhas mãos os dons de curar, e que eu estava buscando a Deus há muito tempo para isso, Deus colocou esses dons de curar nas minhas mãos, e quando eu digo para você, você já está curado, eu tenho fé, eu acredito nisso. Eu acredito nisso aí. Então, tudo que eu determino, eu tenho que crer nisso. Vai expulsar o demônio? Tem que expulsar em nome de Jesus e crendo que aquele mal já saiu no nome do Todo-Poderoso. Então, o primeiro diagnóstico que Jesus faz do fracasso que os discípulos tiveram foi o quê? Pequena fé. Primeiro foi a pequenez da vossa fé. Estava ali o demônio diante de vocês e vocês, na hora de expulsar, não tiveram uma fé suficiente para isso. E uma outra coisa, esta casta de demônios aí, ó, essa legião, só sai com o quê? Com jejum e com a oração. Amém? Quem aqui acredita que Deus vai falar conosco hoje? Feche os olhos agora. Senhor nosso Deus, Pai querido, eu quero neste momento, ó Pai, glorificar o Teu nome e agradecer por mais uma vez estar nesse altar ministrando a palavra. Senhor, quem sou eu para ministrar a Tua palavra, se não é o Teu Espírito Santo para falar a cada coração? Então fala conosco na Tua palavra. Venha, Senhor, abençoar a vida de todos que aqui estão, quem está também pelo rádio agora nos ouvindo, quem está pelas mídias sociais, pela televisão. Fala ao nosso coração para a glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos aplaudir bem forte em nome do Senhor. Senta no seu lugar aí um pouquinho. Olha para essa pessoa bonita do lado aí. Dá um sorrisão para ela. Mostra a chapa aí. E fala assim para ela: não dorme não, irmão. Misericórdia. O outro falou abrindo a boca: não dorme não. Pelo amor de Deus, hein? Ó, já acontece a história para você, né? Pastor pregava e o povo dormia. Você lembra, né? Pastor pregava e o povo dormia. Ele percebia que o povo dormia. Aí ele gravou a pregação para ouvir em casa para saber o porquê que o povo dormia na pregação dele. E quando ele gravou, chegou em casa, foi ouvir a pregação, dormiu. Ele não soube também o porquê. Ele acabou dormindo junto. Bom, eu estou de olho no você, hein? Amém? Olhem todos para mim aqui e preste atenção agora no que você vai ouvir. Existe uma grande batalha espiritual acontecendo no mundo hoje. E essa guerra espiritual, ela é devida às almas que precisam ser salvas.
Eu não sei se você lembra da data quando você entregou a sua vida a Jesus e o reconheceu como teu Salvador, que depois daquele dia, muitas coisas começaram a mudar para bem. Você começou a ter experiências com Deus, mas você também começou a perceber uma luta espiritual, um levante do diabo, um levante de Satanás. E aí, diante disso, tem até pessoas que falam daquele ditado popular, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, porque eu fui para a igreja, tudo bem que hoje eu estou bem, eu consigo dormir bem, eu tenho essa paz no coração, mas depois que eu fui para a igreja, começou um levante de Satanás, uns problemas aparecendo, uma situação complicada acontecendo. Eu não estou entendendo nada, porque se eu fui para que Deus me abençoasse, e Ele está me abençoando, mas também está se levantando umas lutas aí, uns combates aí, uma coisa espiritual acontecendo. É ou não é verdade? Quem é que reconhece isso? Não é? E quando tem uma bênção para acontecer na sua vida, é aí que a luta se levanta para valer mesmo. Porque o mundo espiritual se comunica. Você sabia que se Deus der uma ordem agora, lá da glória, lá do céu, e falar assim, eu vou te abençoar hoje, você sabia que até o inferno sabe disso? Até os demônios sabem disso? Teve uma ordem no céu que vai abençoar você. O diabo, o espírito imundo sabe disso. E ele começa uma grande guerra, uma grande luta para te tirar da presença de Deus a tempo desta bênção não chegar. Quem está compreendendo isso? Então começa uma grande guerra, né? Uma grande luta para nos tirar da presença de Deus, já que tem uma bênção endereçada para nós. Então esse tipo de coisa ela acontece. Então quando a gente já abre os olhos espirituais, entendendo como isso funciona, e ao longo da caminhada cristã que a gente vai entendendo essas coisas, ninguém consegue entender isso nos seus primeiros 6 meses de convertido, no seu primeiro ano de conversão. Ele vai se convertendo dia após dia, e ele vai compreendendo as coisas espirituais na caminhada cristã. Então, conforme a gente vai vivendo com Deus, vai aprendendo com Deus, a gente vai entendendo os mistérios da palavra e o porquê dos levantes do diabo, a guerra contra nós, as lutas contra a nossa casa, as lutas contra você, que quando começa a colocar sua vida no altar, aí você começa a abrir a sua mente espiritual e compreender, peraí, tudo que está acontecendo é uma guerra contra a minha alma. Existe um ser que quer levar a minha alma ao inferno, que quer me condenar, mas existe um outro ser supremo, poderoso, celestial, que quer salvar a minha alma, que quer salvar a minha vida, e esse alguém é Deus. Só que essa luta, ela sempre vai existir, esse combate sempre vai existir, tanto é que o próprio apóstolo Paulo fala de combate. No finalzinho da vida dele, quando ele já estava para morrer, ele sabia que ele seria pego e morto, decapitado. Você lembra do que ele falou? Combati o bom combate, acabei a carreira. E olha aqui para mim, esses dizeres, combati o bom combate, acabei a carreira, são dizeres militares. É uma fala militar, é uma fala de guerra. Você não vê qualquer pessoa dizendo combati o bom combate. Não tenho nada contra bancários, tá? Os bancários são necessários. Mas está lá o gerente de banco se aposentando, e você acha que ele vai dizer o quê? Combati o bom combate, acabei a carreira. Não, terminei e me aposentei. Essa história de combater o bom combate é para quem está na guerra. É para quem está no combate ostensivo. Existe uma batalha diária. E essa batalha ela não vai acabar, irmão. Só vai acabar no dia do último suspiro. No dia que você der o teu último suspiro, essa batalha acaba. Você fecha os teus olhos dando o último suspiro aqui, mas abre os teus olhos suspirando lá na glória. Por isso que ele disse, combati o bom combate. Essa história de combate, ela é real. Nós vamos enfrentar combates espirituais o tempo todo. Por isso que é necessário não apenas uma vida
de oração e santidade e santificação, mas é a necessidade também de jejuar. Amém? E aí eu anotei algumas coisas aqui para falar para você, posso? Então deixa para lá. Posso? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 2 e 3. Dá uma olhada lá. E servindo eles, põe no versículo 1, Davi, põe no versículo 1. Olha lá. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Continua. E servindo eles ao Senhor, olha agora, e jejuando, disse o Espírito Santo. Separa para mim Barnabé e a Saulo. Saulo aqui está falando de Paulo, tá? Apartai-me Barnabé, separa Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Você percebeu que a igreja, quando ela começa, os que estavam à frente da igreja não apenas oravam para separar novos obreiros, mas eles jejuavam para que as decisões que fossem tomadas na igreja fossem decisões pelo Espírito Santo de Deus. As decisões que eram tomadas na igreja tinham que ser decisões guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E para isso, o que eles faziam? Eles oravam e jejuavam. Quer tomar uma decisão correta? Pelo Espírito Santo? Ore e jejue. Para que o Espírito Santo venha e direcione você naquilo que tem que ser feito. A única maneira de você tomar a decisão correta e a decisão certa é orando e jejuando. A igreja estava orando e jejuando. Os líderes da igreja estavam orando e jejuando. E quando começaram a orar e jejuar, o próprio Espírito Santo toma a frente e a decisão agora é correta. Já sei quem vamos separar para a obra. Quem vamos separar para a obra? Apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então o jejum ele é muito importante. O jejum na vida de um crente e a oração, o próprio Deus, ele vem sobre nós e nos dá o caminho certo da decisão correta. Quem está compreendendo aqui? Está tudo bem com vocês? Vocês estão me olhando estranho? Está tudo bem? Então tá bom. O Esdras estava saindo numa jornada feliz, indo para Jerusalém. E ele vai pedir a Deus proteção nessa caminhada. Lá em Esdras capítulo 8, versículo 21, fala sobre a jornada feliz. Olha lá o que está escrito, Esdras, capítulo 8, versículo de número 21. Cadê o glória a Deus dessa igreja aí? Então, olha lá, apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Veja, ele se humilha, ele ora, ele começa um jejum para Deus dar caminho direito para nós, para os nossos filhos e para tudo que a gente tem. Quem é que deseja que tudo que você tem seja guardado e que haja caminho direito para você e para a tua casa? É necessário o que então? Orar e jejuar. Olha o versículo 22, olha lá, ó. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos que o deixam. Ou seja, estão indo para Jerusalém e o Esdras se envergonhou de pedir escolta no caminho, porque ele já tinha dito, a mão de Deus é sobre aquele que o busca. Então, se eu vou lá e falo, rei, tem como um exército me escoltar até Jerusalém? Ué, você não tinha dito que a mão de Deus é sobre aquele que busca o Senhor? Agora está pedindo reforço, está pedindo ajuda?
E ele mesmo está dizendo, eu me envergonhei de ter pedido ajuda porque eu tinha falado que Deus é conosco. Bom, e como ele é conosco, deixe então agora nós vamos orar, jejuar, para pedir proteção ao caminho. E proteção para quem? Para nós, para nossa casa, para os nossos filhos e sobre tudo que temos. Aí vem o versículo 23, olha lá o que está dizendo lá, ó, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Eu estou mostrando para você situações do quê? De que vale a pena você orar e jejuar. Irmão, se você for na internet buscar auxílio e ajuda de estudos sobre jejum, você não encontra com muita clareza isso. Você não encontra porque poucos pastores falam desse assunto. E o Espírito Santo me pediu para falar desse assunto hoje com você. E muita gente que está agora pela internet vai aprender também, quem está pela televisão e pelo rádio também. Nós vamos aprender hoje a importância da oração somada ao jejum. Não apenas o Esdras, mas em Neemias, capítulo de número 1, versículo 1, olha lá, Neemias era copeiro de um rei chamado Artaxerxes, e a gente vai dar uma passeada na Bíblia hoje aqui. Olha lá o que está dizendo, Neemias 1, verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, continua, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Neemias pergunta, como é que está lá Jerusalém? Eu sei que está uma guerra lá, como é que está? Aí vem a notícia. Olha a notícia como estava Jerusalém. E disseram, os restantes que foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, derrubado, e as portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Primeiro ele diz que ele chorou e lamentou. Quem aqui já passou por alguma provação, irmão? Não, peraí, de novo. Quem está vivo? Quem que já passou uma provação aí? Levanta a mão. Eu levanto essa e essa também. Quem está passando a prova aí? Eu. Não é? E às vezes na provação a gente até chora. Chora ou não chora? Chora ou não chora? Eita, mulher chorona, oh meu Deus. A gente chora, a gente se abate. Mas para a gente se fortalecer e levantar daquela situação, tem que existir o quê? Olha lá, ó. Eu lamentei e chorei por alguns dias, mas estive jejuando e orando. Você quer receber força de Deus, fortalecimento de Deus para sair dessa condição que você está vivendo? Da tristeza, às vezes da angústia, às vezes do luto. Às vezes a gente passa por um momento difícil da nossa vida, por um luto, a perda de um ente querido, uma situação complicada que estamos vivenciando, um problema matrimonial, um problema familiar, às vezes passando um momento difícil, e aí a tendência é a depressão querer bater na gente, é aquele dia mal chegar na gente, deprimir a gente, colocar a gente para baixo. Pastor, o que eu faço para reagir e mudar a situação? Começa a orar e jejuar. Começa a orar e jejuar, que você vai sair dessa condição. O apóstolo Paulo também jejuou bastante. Lá em 2 Coríntios 11, versículo 27, fala de Paulo fazendo jejum. Olha lá. E, põe no versículo 25 para ver se a gente tem melhor compreendimento. Olha, Paulo dizendo, 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite, um dia eu passei no abismo. Ele está contando das provações que ele teve.
Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Continua. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Paulo está dizendo, eu passei por todas as provações que você possa imaginar, e ainda depois de tudo isso, tive que me levantar, porque ainda tinha que cuidar das igrejas. Mas você vê no versículo 27, que Paulo era um homem também que jejuava muito. Amém? Então a gente entende hoje que o jejum tem que fazer parte da vida de um cristão. Alô, gente? Amém? Agora, existem vários tipos de jejum. Tem o jejum de 6 horas, em que a pessoa começa um jejum, abrindo o jejum 6 da manhã, e entrega o jejum meio-dia. E aí ela não toma café da manhã, e ela fica esse espaço de 6 horas até o meio-dia, jejuando. Aí nesse espaço até o meio-dia, ela põe um louvor, ela lê a palavra, ou se ela está trabalhando, ela liga o pensamento dela com Deus em oração, e ela fica aquele período de consagração a quem? A Deus. Amém? Existem pessoas que fazem o jejum do meio-dia às 6 da tarde. Então, se ela vai começar o jejum meio-dia, então ela toma o café da manhã, normalmente, mas quando chegar meio-dia ela não almoça, ela abre o jejum e entrega às 6 horas da tarde. Amém? Outro dia eu conversando com um obreiro, posso contar para você? Ele falava para mim que jejuava até 8 horas sem nada. Eu falei, um bom tempo de jejum, 8 horas. Eu falei, como é que você faz? Eu deito meia-noite e durmo e acordo 8 horas da manhã. Peraí, então você jejua dormindo? Irmão, jejuar dormindo é a coisa mais fácil que tem. É ou não é? E ainda tem alguns que dizem que se você jejuar dormindo e tiver um sonho comendo, você quebra o jejum. Olha que história. Pastor, eu estava jejuando, dormindo, e aí eu sonhei que estava comendo uma picanha. Quebrou o jejum. É cada história. Eu falei, abençoado, mas não se jejua dormindo. O jejum é acordado, rapaz. Não é dormindo. Você abre o jejum meia-noite. Aí 8 horas da manhã você acorda e diz, glória a Deus, deixa eu entregar meu jejum. Não. Isso não é jejum. O jejum é acordado. Sim, pastor, mas eu também faço jejum acordado. Mas peraí. Mas você vai 8 horas direto no jejum? Me explica como é que então que você faz. De manhã, pastor, eu bato uma vitamina de abacate bem reforçada. Irmão, o povo está jejuando errado. O sujeito vai bater uma vitamina de abacate com leite em pó, com abacate inteiro. Ele vai jejuar até 6 da tarde. Aquilo ali é muito forte. Então, o jejum, você tem que se abster de uma refeição. Se você vai fazer ele pela manhã, de 6 da manhã ao meio-dia, o café da manhã você acordou, você só vai tomar seu banho, fazer sua higiene bucal, normal, e não vai tomar nada, não vai beber nada. Você vai até o meio-dia na consagração, salvo aquele que faz uso de medicação. Tem que tomar o remédio da pressão, tem que tomar o remédio do diabetes, aí vai lá. Pastor, mas aí eu posso tomar com a vitamina de abacate? Não. Aí você vai tomar com um pouquinho de água, né? A medicação. Alguns têm problemas no estômago, a gente sabe disso.
né, até dar uma colher de chá do sujeito tomar com um pouquinho de leite para não poder prejudicar o estômago. Mas a pessoa tem que ter essa consciência de que o jejum é para, de fato, mortificar a carne da pessoa. De fato, tem que ter esse sacrifício na vida dela. Ela tem que sacrificar a carne dela para poder agradar a Deus. O jejum é isso. Ela vai sacrificar aquela parte lá do dia que ela deveria se alimentar. Ela não vai se alimentar, não vai se alimentar, porque ela vai se consagrar aquele período para Deus. Aí quando der o meio-dia, aí ela almoça normalmente. Amém até aqui? Então, tem esse tipo de jejum. Existe um jejum também de 24 horas, que eu fazia esse jejum, eu já cheguei a fazer muitos anos esse jejum. Eu abri o jejum 6 horas da manhã, num domingo, né? E aí eu só entregava o jejum no outro dia, 6 da manhã, sem beber nada, sem comer nada e sem beber nada. Eu já cheguei a fazer jejum muitos anos da minha vida, eu fiz isso. Hoje eu não tenho muita saúde para fazer dessa forma. E Deus, Ele compreende e sabe, né? Existem pessoas que, se jejuar 24 horas sem comer nada, vai ver Jesus bem de perto, se é que você entende. Vai ver o Espírito Santo de Deus bem de perto. Então não pode, né? Não pode, ele tem que vigiar, né? Ou se não ver Jesus de perto, a saúde vai ficar muito debilitada e vai ter que correr pronto-socorro, porque o corpo precisa de um alimento, precisa de alguma coisa. Quem tem saúde para sacrificar o corpo e fazer mesmo o jejum de 24 horas, glória a Deus. Eu já fiz jejum de 36 horas, direto, de 36 horas, mas eu tinha na época bastante saúde para isso. Os novinhos conseguem fazer um jejum desse, né? Agora, quem não, vigia, porque a saúde também pode ser comprometida, e aí não agrada a Deus fazendo dessa maneira. Existe também a pessoa que faz o jejum de 48 horas. Tem gente que faz jejum de 72 horas. Tem gente que faz jejum de 21 dias direto. Mas aí há necessidade de ter pelo menos um pouco de alimento para o corpo não perecer. Amém até aqui? E esse jejum, somado à oração, derruba as fortalezas, lança por terra toda ação maligna. Existem coisas que a gente passa na vida e guerras espirituais que só vamos derrubar isso no jejum e na oração. Aí, visando isso, lá em Daniel capítulo 10, versículo de número 1, olha lá o que está escrito, Daniel capítulo 10, verso 1. No ano 3º do Ciro, que era o rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Deus abriu uma visão para o profeta Daniel, e o profeta Daniel está entendendo o que está acontecendo na visão. Ele está tendo uma visão espiritual bem panorâmica do que está acontecendo nessa ocasião aí, nessa guerra. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. 3 semanas completas daria quantos dias? 21 dias. Então ele está dizendo que ele teve triste por 3 semanas completas. Ou seja, ele teve a visão do que estava acontecendo no mundo espiritual e ele começou a se entristecer porque ele viu que era uma guerra, era uma batalha espiritual. E aí então, olha lá o que ele diz, versículo 3. Manjar desejável não comi. Tinha um banquete para eles lá. E ele falou, não, eu não quero me envolver com as iguarias do rei, eu não quero participar desse banquete, e durante essa guerra, durante esse problema, eu vou passar fazendo um jejum. E esse jejum, durante essas 3 semanas, para que eu não tenha problema de saúde e não venha ver Jesus de perto, eu vou comer somente o quê? Legumes, frutas e verduras. Tanto é que ele diz, não comi nem carne, não comi
manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, e nem me ungi com unguento. Ungir com unguento seria o quê? Quem gosta de perfume? Quem gosta de perfume aí? Pastor, glória a Deus, não vou tomar banho. Onde é que você se viu isso? Pelo amor de Deus, irmão, banho não tem nada a ver com jejum, não. Banho pode tomar. Ah, não, achei que fazia parte. Não, banho você pode tomar, fique em paz. Olha lá. Agora, o unguento, que seria o quê? O perfume, ele está dizendo que não se ungiu com unguento. Ele não colocou o perfume. E, na verdade, a gente pode entender que o perfume, ele caracteriza uma vaidade também. Né? É ou não é? A pessoa sai, cadê meu perfume? Tá. E aí põe lá o Light Blue, coloca lá o Pige Givenchy, é assim ou não é? Né? Coloca lá o Tchu. Cadê meu perfume predileto, de ocasiões especiais, cadê ele? Aí vai lá e coloca o perfume e tal. É assim ou não é? É. Só que está dizendo ali que ele também não se ungiu com unguento. Tinha unguento, tinha o perfume, mas ele não colocou. Amém? Vamos continuar aqui na leitura. Até que se cumpriram as 3 semanas. Continua. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, e levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho. Opa! Depois que Daniel começa o propósito de jejum, e ele começa a se consagrar, ele está diante do rio Idequel, e ele levanta os olhos e ele vê um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos como ouro fino de ufaz. Opa! Quem será que ele está vendo? Ele está vendo alguém. É alguém especial. Olha lá, ó. Continua. Versículo 6, ó. E o seu corpo era como a turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. Era para você estar dando glória tão grande, irmão. Era para você estar dando glória tão grande, irmão. Glorifica, porque olha lá, ó o que está acontecendo. Quando ele começa a se consagrar, quando ele começa a buscar o reino de Deus, ele começa a se mover em favor de Daniel. Olha lá, ó, né? Continuando aqui no versículo 6 ainda, ó. Os olhos como tochas de fogo, os seus braços e pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Versículo 7. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Por que será, hein? Por que será que só ele viu? Não, óbvio. Só ele estava na oração. Só ele estava num propósito. Os outros não viram, obviamente. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Versículo de número 8. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão. E não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio. E não retive força alguma. Quando ele vê essa situação, essa figura, diz a palavra que ele não teve força diante disso. E ele cai de joelhos. Dá um glória a Deus aí. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer? Levanta-te sobre os teus pés, fica de pé, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim, Daniel, por causa das tuas palavras. Oh, glória! Aplauda o nome dele. Veja,
Você percebeu que a oração, o jejum, atraiu Deus para Daniel? Quem está compreendendo aqui? Agora eu já quero desmistificar o negócio aqui, deixar bem claro uma coisa, para os falsos profetas ouvirem, e para os falsos cristãos também, porque se existe falso cristão, é porque tem falso profeta, e os falsos cristãos seguem os falsos profetas. Aquele que conhece a verdadeira palavra não segue um falso profeta. Ele sabe muito bem quem é o pastor, quem é o fulano, quem é o beltrano, ele conhece a palavra, ele sabe quem é. A única forma de você atrair Deus para perto de você não é vendendo o teu carro e dando dinheiro na fogueira santa. Não é vendendo tua casa, não é fazendo empréstimo para poder trazer dinheiro para o altar, fazendo holocaustos, sacrifícios. A única maneira de você atrair Deus para perto de você é você manter uma vida de santidade, uma vida de oração e de jejum. Não é dessa forma como se prega por aí. E as pessoas que não têm conhecimento bíblico caem nessa falácia, caem nessa conversa. Então quer dizer que se eu vender minha casa e levar o dinheiro no altar, eu atraio Deus para mim? Sim, então eu vou fazer. Não, onde é que está escrito isso na Bíblia? A única maneira de você atrair Deus para você, atrair Deus, trazer Deus para perto de você, é vivendo uma vida em retidão, em santidade. É vivendo uma vida pedindo perdão a Deus pelas suas falhas, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo quem você verdadeiramente é, olhando para dentro de si e se lamentando por ser quem você é. Pastor, mas o senhor está falando, eu sou uma pessoa, eu sou muito bom. Você não é, não. Não somos, irmãos. Bom é Deus. Bom é Deus. Nós somos seres humanos. E ainda que a gente acerte para valer, ainda que a gente acerte praticamente tudo, o Senhor fala para nós que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Eu vou falar aqui abertamente. Você sabe o que é um trapo de imundícia, não sabe? Hoje a tecnologia avançou. As damas têm hoje a possibilidade de ter always, com abas ou sem abas. É ou não é? OB. Hoje a tecnologia avançou. A mulher no período menstrual ela tem o absorvente, tem tudo certinho, higiênico, beleza, bacana. Mas como antigamente não tinha isso, então aquele pano que era usado no período menstrual ficava um pano impuro, porque o sangue do ciclo menstrual, antigamente no Antigo Testamento, era impuro. Se uma mulher sentasse em período menstrual numa cadeira e alguém sentasse naquela cadeira depois, aquela pessoa era impura. Ó, pra você ter uma ideia. Se alguém deitasse na cama dessa mulher que estava naquele período de impureza, segundo o que a Bíblia diz, no ciclo menstrual, a pessoa que deitasse do lado dela ali também se tornava impura. Ó, como que era? Então, quando a mulher naquela época tinha o ciclo menstrual, ela pegava qualquer trapo, qualquer retalho de pano. E no período menstrual, ela colocava o retalho de pano. Era um trapo. E depois que usava-se aquilo, chamava-se de trapo de imundícias. O Senhor está dizendo que ainda que a gente acerte, não somos bons o suficiente para dizer que sou bom, ou me gabar dizendo que sou bom. Somos falhos, somos pecadores, e destituídos estávamos da glória de Deus.
Só que veio um que foi pregado lá na cruz do Calvário. E o sangue dele me purifica de todo pecado. Eu, como um ser humano, eu, como um servo de Deus, eu tenho que olhar para dentro de mim, eu tenho que ver quem sou eu mesmo de verdade, e falar para Deus: me perdoe da vida que eu já vivi um dia, me perdoe dos pecados cometidos, me perdoe de todas as coisas, porque se tem alguém que é bom, esse alguém é o Senhor. E para atrair esse Senhor para mim, eu preciso levar uma vida de santificação, reconhecendo os meus pecados e erros. Eu tenho que, além de viver uma vida de santificação, eu tenho que ter uma vida de oração e de consagração através do jejum. Daniel, ele faz isso, ele ora. E a palavra do Senhor diz que ele orava 3 vezes ao dia. De manhã, de tarde e de noite. E ele ainda estendia as mãos, porque ele orava com a janela aberta, e a janela dele era de frente de Jerusalém. Então ele orava estendendo as mãos, e ele abençoava Jerusalém 3 vezes ao dia. Bom, foi exatamente por isso que ele foi lançado na cova dos leões depois, posteriormente. Então, para eu atrair Deus para mim e acontecer isso comigo, eu preciso ter uma vida de santificação, de oração e de consagração através do jejum. Aí o versículo de número 13, olha lá o que está dizendo: mas o príncipe do reino da Pérsia, agora, se pôs de frente de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Opa, peraí, estou encerrando já, olha aqui para mim. Desvendamos o mistério. Daniel começa a orar e a oração dele vai subir ao céu, amém? Amém? Só que está dizendo que existia um espírito maligno ali. Espiritualmente falando, tinha algo em cima impedindo tanto da oração subir como da bênção retida descer. E foi exatamente a oração e o jejum que explodiu com isso. Que aí a oração chega e a bênção desce. Quem é que precisa receber da parte de Deus uma bênção espiritual? Ah, pastor, achei que o senhor ia falar da BMW branca. Irmão, esquece isso. Esquece isso, irmão. Pelo amor de Deus. Eu vou falar para você de Colossenses 3, versículo 1. Põe lá na tela. Você vai entender. Olha lá, Colossenses 3, versículo 1. Só para a gente não sair do foco. Portanto, vocês já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas da terra, irmão, por favor. Você vai fazer esse jejum a partir de amanhã. E você vai pedir coisas para Deus espirituais. Porque carro, casa, dinheiro, bens materiais, isso vai vir. São as demais coisas que Deus vai te acrescentar. A gente tem que ter essa maturidade espiritual. A gente tem que entender desse jeito. Porque senão, amados, eu sou um miserável. Porque a própria palavra está dizendo: se eu busco o Senhor Jesus, Ele vai colocar na tela, só por aquilo dessa terra, só para cá, eu sou um dos mais miseráveis dos homens. Se eu busco o Senhor só por aquilo que Ele tem que me dar na terra, eu sou mais miserável. E, na verdade, o próprio apóstolo Paulo diz que o Evangelho, ele projeta os teus olhos, não é para as coisas terrenas, mas ele projeta os teus olhos para as coisas de cima, do alto. E as demais coisas te serão acrescentadas. Olha lá, se esperamos em Cristo só nesta vida, se eu preciso de Jesus só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E tem gente aí pregando a palavra aí, dizendo que você tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter isso, tem que comprar aquilo, tem que crescer, tem que arrebentar, e que não se cala outro, porque a forma, né, a evidência
de que o Espírito de Deus está na sua vida, é que você tem dinheiro. Você quer uma evidência de que Deus não está contigo? A tua miséria. É melhor escutar essas coisas do que ser surdo. Porque quando você vai teologicamente para cá, você vê que está tudo fora. Está tudo fora da palavra. Carro, casa, dinheiro, bens, tudo isso vai chegar nas tuas mãos, irmão. Porta de emprego aberta, é Deus que está na direção da tua vida, não é? Então vai chegar. Vai chegar, vai chegar. Você vai olhar para o seu carro assim e vai dizer, rapaz, meu carro está precisando trocar. Quer ver uma coisa? Só de relance aqui. Quem é que olha para o carro e diz que precisa trocar? Levanta a mão que deixa eu te conhecer. Pai, o seu precisa trocar mesmo. O meu pai está aqui. O senhor precisa trocar mesmo. Mas eu já te falei que tem que trocar, né? Ele tá bom, mas precisa trocar. Né? Mas a gente sabe que precisa. Mas são as demais coisas que Deus ele vai preparando. Quando você menos imaginou, chegou na mão. Quem aqui já recebeu uma bênção assim? Quando você menos imaginou, estava na mão. Não é isso? Talvez você nem imaginou, você nem pensou. Né? Quando você viu, estava na mão, chegou. E Deus é assim. São as demais coisas que Ele te acrescenta. São as bênçãos que Ele te acrescenta. Mas, irmãos, em nome de Jesus, eu vou encerrar agora. Coloque nesse jejum que começa amanhã. Coloque nesse jejum a salvação da tua casa, por favor. Coloque a salvação do teu marido, da tua mulher, dos teus filhos, do seu neto. Coloque a salvação, coloque a cura da alma desta pessoa. Quantos familiares você já não percebeu que tem problemas espirituais, que são tristes, que têm depressão, que usam medicamentos? Quantas pessoas você já viu na tua família que tem um problema interior, tem um problema lá na alma dela? Ela precisa de ajuda, e não é o carro que ela precisa, não é dinheiro que ela precisa. Se tem alguém depressivo, para baixo, entristecido, ansioso, está com um problema, não é dinheiro que resolve, o problema está na alma, e a única forma de resolver isso é atrair Deus para você e para essa pessoa. Coloque nesse jejum a sua casa, os seus familiares. E você vai dizer para Deus, Senhor, se lá de cima, lá da glória, tem uma bênção para eu receber, e ela está retida, eu vou iniciar o jejum. E esse mal que está retendo vai cair por terra. E aquilo que o Senhor tem para mim vai chegar nas minhas mãos. Quem compreendeu aqui? Amém? Coloque a mão sobre o coração e diga bem forte assim comigo: meu Deus, eu ouvi a tua palavra e eu reconheço que Jesus Cristo, Ele é o meu único Salvador. E nesta manhã eu te peço, fortaleça a minha vida espiritual, pois eu já entendi o segredo de vencer o inimigo é através da oração e do jejum. Deus amado, perdoe as minhas falhas, os meus pecados e me abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Fale com Deus agora. Senhor querido, Deus amado, eu quero primeiramente te agradecer e glorificar ao teu nome, Senhor, pelas vidas que estão aqui, e obrigado pela palavra que o Senhor nos deu, obrigado por esse ensinamento, que cada uma dessas pessoas sejam abençoadas, meu Pai, fortalecidas nesta manhã. Eu oro, meu Deus, também por aqueles que estão à distância, pelo rádio, pela televisão, fortalece a vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor?
Glória a Deus. Você acabou de assistir agora essa mensagem. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber novas notificações para novos vídeos. E pegue lá, compartilhe o vídeo com seus amigos. Tenho certeza que Deus vai abençoar todos eles e você também, tá bom? Até o próximo vídeo.